Hoje a gente conta com a presença do atual provincial redentorista aqui da província de São Paulo, Padre Marlos. Padre, bom dia para o senhor e obrigada pela sua presença aqui no programa. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham no início deste novo ano, 2019, um ano cheio de esperança, cheio de alegria para todos nós. Hoje a entrevista especial com o Padre Marlos é para falarmos um pouco sobre a perspectiva da Igreja Católica para esse ano que se inicia, né, Padre? Vamos começar falando da juventude. 2018 tivemos o Sino da Juventude, agora em janeiro temos a Jornada Mundial da Juventude no Panamá. Quais são as perspectivas da Igreja em relação à juventude no sentido de chamar os jovens para dentro da Igreja? Podemos dizer que os jovens sempre estiveram no horizonte da vida eclesial, da vida da igreja. Desde a conferência de Puebla, a prioridade feita pelos pobres, mas também pelos jovens. A igreja mantém sempre um olhar de atenção para estes que representam não somente o presente, mas o futuro da vida eclesial, da vida da igreja. Portanto, o sínodo que acontece no ano de 2018 possibilita uma tomada de consciência e, sobretudo, uma constatação do potencial, da força, do dinamismo que os jovens representam para a vida da evangelização, a vida da igreja. Comportando também desafios, digamos aí, muitas novidades a serem enfrentadas também com sabedoria, com muita prudência, porém querendo que jovens evangelizem jovens, porque é através dessa linguagem que nós iremos atingir o coração de uma imensa população aí dos nossos países, das nossas comunidades. Inclusive, Padre, sempre foi um desejo do Papa Francisco esse chamado para a juventude a participar da igreja, a estar envolvida também nas ações dentro da igreja, né? Exatamente. Quando a gente olha o documento final desse sínodo que houve em 2018 sobre os jovens, o contexto tomado, né, o contexto bíblico é exatamente aquele dos discípulos de Emaús, então nos permite querer perceber a atitude da igreja de caminhar com os jovens, né? Assim como Jesus caminha com os discípulos de Emaús, a igreja quer sentir também, a partir dos próprios jovens, quais são seus apelos, seus questionamentos, suas dúvidas, e a igreja quer também apontar um caminho. Para isso é necessário um discernimento, um acompanhamento. Então fica bastante evidente que a igreja, talvez no passado, por outras preocupações, né, tenha tido uma atitude um pouco autoritária, muito moralista com os jovens, né? Hoje, de fato, quer integrá-los na sua ação evangelizadora e, sobretudo, de valorizar também aquilo que os jovens podem trazer de novidade, de potencialidade para os tempos modernos e pós-modernos que nós vivemos na igreja e também na sociedade. E por isso, Padre Marlos, existe uma preocupação da igreja em entender quais são os anseios, as dúvidas, enfim, as necessidades dessa juventude? Sem sombra de dúvida, se a igreja quer evangelizar, ela tem que pressupor sempre a condição humana, né? Por isso mesmo se fala da necessidade de uma antropologia adequada para os tempos modernos, né? A pessoa humana que nós temos hoje é muito diferente da pessoa humana do século XVIII, da Idade Média. Enfim, é necessário criar esta relação de interação. Os jovens são interlocutores na vida da igreja, né? Por isso precisam ser compreendidos nas suas, digamos, perguntas, questionamentos, dúvidas, mas também naquilo que pode oferecer para a vida da igreja, né? Padre Marlos, ainda falando sobre a programação ao longo deste ano de 2019, nós vamos ter em outubro o Sínodo para a Amazônia, que foi uma assembleia especial chamada pelo Papa Francisco para tratar sobre este assunto. Gostaria que o senhor explicasse para a gente do que se trata e qual a importância de refletir e discutir sobre este assunto. Exato. No ano de 2019 teremos no mês de outubro, em Roma, o Sínodo da Amazônia. Está sendo chamado, né, uma linguagem muito da igreja, pan-amazônico, porque é uma grande região que não está apenas voltada para o Brasil, mas são 8 países, né, de toda essa grande região amazônica. E a preocupação primeira, obviamente, é aquela de evangelizar. Esse é o papel da igreja, de promover a pessoa humana. Nós sabemos de todos os desafios que essa região comporta. Obviamente com uma diversidade muito grande de povos, mas também de problemas, de desafios, como eu disse. E a igreja quer dar a sua colaboração
sobretudo percebendo ali grandes desafios, né, no campo social, mas também no campo religioso. Então a motivação que nasce para o Sínodo da Amazônia é sobretudo daquela encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, mas também a Evangelii Gaudium, ou seja, de promover uma evangelização para os tempos atuais, tempos modernos, mas que leve em conta também uma ecologia integral, né? Lá na Amazônia nós sabemos de toda a diversidade, é um bioma muito próprio, porém os grandes desafios dos povos ribeirinhos, daqueles que se utilizam, né, do extrativismo para a sua sobrevivência, os quilombolas, enfim, são imensos, inúmeros problemas que aqueles povos enfrentam. A igreja quer ser uma presença de solidariedade, de estímulo, de dizer, vocês para nós também são importantes, né? Nós contamos com os valores, as tradições, a beleza da fé que esses povos nutrem. E mais do que querer que haja uma igreja simplesmente com um rosto indigenista, é preciso pensar sobretudo numa expressão teológica que incorpore, que integre também esses valores, né, que vêm dos povos indígenas. Sem contar do cuidado com a casa comum, que é o que o Papa Francisco também pede a nossa atenção, né, padre? Agora vamos trazer um pouco aqui para a nossa realidade do estado de São Paulo. O senhor está como o atual provincial redentorista aqui da província de São Paulo. Quais são as expectativas do senhor e as suas perspectivas para este ano que se inicia? Exato, a partir de janeiro, dia 5 mais exatamente, nós estaremos iniciando então esse serviço à província de São Paulo, que é uma unidade redentorista nesse imenso Brasil, animando, encorajando tantos padres, irmãos, estudantes que abraçaram também a vida religiosa redentorista. Sabemos que existem muitos desafios, mas também muita vontade, muita força, muito desejo de querer ajudar que a vida redentorista seja expressão da grande missão da igreja aqui no Brasil e no mundo. Então nós estamos com uma equipe de governo bastante jovem, cheia de esperança. Os nossos colegas, confrades, colocaram em nós uma confiança, né, ao nos indicar, nos apontar para esse serviço. Então queremos fazer de tudo para que a missão redentorista aconteça. O objetivo da província é a realização da missão, com toda a sua complexidade, com toda a sua variedade de trabalhos pastorais, mas digamos assim, a riqueza maior é sempre, né, a pessoa humana que está ali para realizar a missão. Então essa também precisa ser valorizada, precisa ser contemplada nos seus sonhos, nos seus desejos. 2019 também considerado para a Igreja Católica um ano missionário, um ano de missões. Vai muito ao encontro também do objetivo dos trabalhos dos redentoristas, que estão sempre ligados às questões, às pautas sociais? Sem sombra de dúvida, 2019, início de um novo governo da sociedade civil. E isso representa também expectativas, alguns receios, sem sombra de dúvida, né? Mas a nossa missão redentorista se insere dentro desse contexto também de sociedade, não podemos deixar isso de lado, né? E como congregação redentorista, a gente vive um processo chamado de reestruturação, significa toda uma forma da gente pensar e repensar a nossa missão redentorista, sobretudo confluindo, né, para um processo de união com outras unidades do Brasil. E nós queremos, com a igreja, caminhar e, sobretudo, percebendo aí as carências, as necessidades de um país como o Brasil, né? De tantos contrastes sociais, de tanta desigualdade, de tanta pobreza, que infelizmente, né, nos últimos anos a gente tem constatado também um crescimento disso. Então a missão redentorista vai ao encontro, obviamente, desses anseios, né, de transformações e mudanças, de defender aqueles valores democráticos pelos quais a igreja também se empenhou e fez a sua parte, ajudando no processo de redemocratização do país. E padre, para o pessoal de casa entender melhor, qual que é o papel do provincial, né? Com que vocês trabalham e a importância do que vocês fazem aqui? A função do superior provincial é, obviamente, que ele não vai coordenar a vida da província, da sua unidade sozinho, né? De maneira colegiada, de maneira participada. Ele conta também com um conselho, formamos o conselho 5 membros, o superior mais 4, mas existe, sobretudo, essa incumbência da parte do superior provincial de animar, de coordenar, de ajudar que a província faça uma caminhada, sobretudo
com base naquilo que é próprio da vida religiosa, da vida redentorista. Então, a nossa função seria a primeira essa, de prestar esse grande serviço, né, a um grupo missionário que, por sua vez, também quer servir o povo de Deus. Então, não existimos para nós mesmos, mas em função da missão que queremos realizar. Então, assim como na diocese, né, para a gente entender, fica mais fácil, tem lá o bispo, os padres, também na congregação, na vida religiosa, existe a figura, né, do superior provincial e de outros superiores locais, com a incumbência de animar, de ajudar no dinamismo missionário da vida religiosa redentorista. Então, Padre Marlos, ano novo e também novas energias para a gente seguir com a nossa missão, né? Isso, vamos precisar, sobretudo contando com a graça de Deus e também com o apoio, com a solidariedade, a presença de tantas pessoas, confrades, mas também gente do povo de Deus que quer caminhar e certamente está rezando por nós. Então estamos animados, encorajados e queremos fazer uma caminhada de fato, de serviço à província e ao povo de Deus. Padre Marlos, agradeço pela sua presença hoje aqui com a gente, viu? Um ótimo ano para o senhor. Obrigado igualmente. E que dê tudo certo aí no seu caminho e na sua missão. Amém, assim seja. Obrigada mais uma vez, um bom dia. Bom dia.